estar aqui hoje com vocês. E quando o André me convidou para participar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi falar sobre projeto de tradução, né? Logo pensei nesse tema, e porque eu acho que é essencial a gente aprender a pensar a tradução em geral e a tradução em particular em termos de projeto. Então, eu tentei propor esse tema que eu acho que vai ser útil para os estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação. Assim eu espero, né? E, na verdade, eu não sei se vocês que estão aqui hoje já pararam para pensar nessa questão. Eu sei que a Nathalie, sim, que a Nathalie, eu já li a qualificação de mestrado dela, e ela está craque na questão do projeto. Mas, assim, é algo que eu sempre abordo com os meus alunos em todos os níveis, né, graduação e pós-graduação, porque eu acho que é fundamental a gente saber olhar a tradução enxergando o seu projeto, né? Então, assim, para hoje eu não tinha essa palestra pronta, eu preparei algumas sistematizações sobre o tema, e para isso foi interessante para mim também parar para pensar e organizar alguns pensamentos. Então, não é uma obra acabada que eu vou mostrar para vocês hoje, mas aspectos que eu comecei a pensar que a gente pode aprimorar, né, no futuro. E são observações e aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira, do meu contato com os estudos da tradução, né? E também baseada das minhas leituras do Antoine Berman, que é um dos autores que eu acho que mais trata e mais valoriza essa questão do projeto de tradução. Então, tem toda uma parte que, primeira parte da palestra, eu vou falar um pouco de projeto e mostrar essas sistematizações que eu fiz aqui para conversar com vocês. E depois eu vou tentar exemplificar, trazendo um trabalho, sim, que eu já tinha feito, que é uma análise de 3 das mais recentes traduções do Dom Quixote de La Mancha para o português brasileiro, que ocorreram agora no século XXI. Então, mais para o final, eu vou exemplificar mostrando essa análise, tá? Então, vamos lá. Respostas a essas perguntas, né, que os meus alunos costumam fazer. Se existe uma única maneira correta de traduzir, se deve ou não usar as notas de rodapé, né, em que medida, o que as editoras, afinal, consideram uma boa tradução, né? Então, todas essas respostas, eu sempre digo para eles que depende, né? Depende do quê, né? Depende do projeto de tradução, né? Então, esse vai ser o nosso tema. Porque, assim, se você não pensar em termos de projeto, você vai acabar avaliando a tradução de um ponto de vista subjetivo. Dependendo daquilo que você acha que deve ser uma boa tradução, dependendo daquilo que você espera, né? Todo mundo espera algo quando lê, né, um texto. Você vai avaliar por essas concepções bastante subjetivas, né? Então, se você não pensar em termos de projeto, a sua avaliação sempre vai ser muito subjetiva. Por isso que é importante aprender a ler os projetos quando é uma tradução que já existe, e também pensar em como elaborar um projeto se você vai traduzir algo, né? Até, não sei se vocês conhecem um texto muito difundido da Rosemarie Arrojo, que aqui são fiéis os críticos, os tradutores e críticos de tradução, que ela é um texto onde ela comenta uma treta literária, né? Não botei aqui meu tempo, desculpe. Ela comenta uma treta, entre aspas, literária que houve nos anos 80, que o tradutor e poeta também, Nelson Asher, ele vai ao jornal Folha de São Paulo criticar a tradução do professor Paulo Visioli, uma tradução que ele tinha feito do John Donne. Então, a Rosemary Arrojo, ela desenvolve todo o texto mostrando que, na verdade, ambos, tanto o Visioli como o Nelson Asher,
tinham concepções diferentes do que deveria ser, do que era o texto do Donne. Eles tinham visões diferentes daquele texto e de como deveria ser feita a tradução, né? E daí esse mal-entendido, né? E esse texto ele é bem esclarecedor para se pensar nesse assunto. Se vocês não leram, é um texto bem interessante para ler. Bom, então, eu acho que sempre o mais justo é avaliar as traduções e o texto traduzido, tendo em vista a coerência, se ele está coerente com o seu projeto, com como ele foi pensado, né? E não com a nossa visão estática de tradução, né? Com a nossa concepção de tradução. Bom, mas antes de entrar na questão do projeto, eu acho sempre saudável lembrar que isso que a gente chama do estatuto do texto traduzido, ou seja, a condição do texto traduzido, né? Que é diferente de um texto de um escritor nacional, não é a mesma coisa, né? Então, a gente sempre tem que ter certos fatos em mente. Então, eles estão aí para vocês verem. A tradução é um texto deslocado sempre da sua cultura de origem, da sua língua e do seu sistema literário, né? E muitas vezes do seu tempo, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando avalia uma tradução ou quando planeja, né, um projeto de tradução. E também que esse texto vai receber toda uma nova marcação, um novo aparato paratextual nessa nova vida, né? Como diria o Walter Benjamin, nessa nova vida que o texto assume a cada tradução, a cada retradução, né? Então, essa nova marcação pode ocorrer no plano editorial, né? A editora, que ele vai ser publicado, se ele está numa coleção, né? Qual é o objetivo dessa coleção, se tem ilustrações, né? Como é a capa, como é a contracapa, quais as informações que vem na contracapa, nas orelhas, né? Isso tudo a gente, cada vez que o texto é republicado, ele recebe essa nova roupagem, né? Que interfere, de certa maneira, na recepção desse texto. E no plano metatextual, observar o título, os prefácios, os pós-fácios, as notas, os glossários, né? Todas essas questões que envolvem o texto. Então, isso só para chamar atenção para esse detalhe. Bom, agora sim a gente pode ir para a questão de um conceito de projeto. Eu trouxe aqui uma definição, né, do Berman, do Antoine Berman, que ele traz no Une critique de traduction, por uma crítica da tradução no livro. Então, ele diz assim: toda tradução consequente é conduzida por um projeto ou finalidade articulados, né? O projeto ou finalidade é determinado, por sua vez, pela posição tradutória e por exigências específicas colocadas pela obra a ser traduzida, né? Então, para ser uma tradução consequente, com pé e cabeça, é importante que tenha um projeto por trás. E aqui ele está dando um sinônimo de projeto como finalidade, né? Ter um fim, ter um norte, né, para essa tradução. E aqui ele fala, então, em posição tradutória. Eu vou ler aqui para vocês o que ele chama de posição tradutória. Ele diz o seguinte: que a posição tradutória é o compromisso entre a maneira na qual o tradutor toma consciência enquanto sujeito preso à pulsão de traduzir, a tarefa de tradução e a maneira como ele internalizou o discurso do meio sobre o traduzir, ou seja, as normas, né? E ele fala também que a posição tradutória, enquanto compromisso, é resultado de uma elaboração. É o que o tradutor se impõe em vista da tradução, em posição que, uma vez tomada a decisão, porque se trata de uma escolha, aqui não, eu li errado. A posição tradutória é um compromisso, né? Resultado de uma elaboração, é o que ele se impõe tendo em vista a tradução, tá? Que é uma tomada de decisão. Então, gente, o Berman nos diz, então, que
a tradução precisa ter um projeto, uma finalidade, né? E que o tradutor ele é uma parte importante desse processo, porque ele vai tomar uma decisão, né, sobre como ele vai traduzir essa obra, né? E aqui ele fala assim: não há necessidade de serem enunciados discursivamente, né, o projeto, e depois teorizados. O projeto define a maneira pela qual, por um lado, o tradutor vai efetuar a translação literária, de outra parte, assumir a própria tradução, escolher um modo de tradução, uma maneira de traduzir. Bom, então aqui nós temos uma primeira definição de projeto do Berman. Bom, aqui já é algo que eu elaborei com base nas minhas elucubrações, pensamentos, reflexões, né? Então, mas tem a ver com o que o Berman falou, que o projeto de tradução deve levar em conta a finalidade, mas aqui eu defino finalidade, ou especifico finalidade, melhor assim, como o objetivo e o público da tradução, né? E aí eu pensei em alguns objetivos e públicos possíveis, né? Isso aqui pode ser mudado, reelaborado, mas a princípio eu pensei nesses objetivos e públicos. Tem um objetivo comercial, por exemplo, né? Democratizador ou político. Não são iguais, mas são três objetivos que buscam um público amplo, buscam difundir a obra entre o maior número de leitores possíveis. Depois a gente vai ver cada um deles, dar exemplos. Depois, o acadêmico filológico, né? Que seria um objetivo para circular entre especialistas, um tipo de tradução para circular entre especialistas e estudantes universitários, né? E depois, um outro tipo de projeto teria um objetivo que eu chamei de literário experimental, né? Que é quando o projeto quer propor, o projeto do tradutor, né, ou da editora, quer propor novas abordagens da obra para um público seleto. Quer traduzir uma obra de uma outra forma, trazer uma nova visão, uma nova abordagem. Deixa eu explicar só um pouquinho para vocês aqui a questão do comercial, democratizador e político, né? O objetivo comercial seria, obviamente, difundir para lucrar, né? Para vender o máximo possível. Mas, assim, o objetivo político pode ser diferente. Por exemplo, difundir uma ideologia. Na última década, aqui no Brasil, se vocês forem pesquisar, vários ideólogos da extrema-direita foram traduzidos, né? Certamente para preparar o terreno para esses grupos de extrema-direita que estavam ganhando espaço no país, né? Então, esse objetivo político tem como objetivo difundir ideologias e quer também difundir essa tradução o maior número possível de pessoas. Depois, eu quis diferenciar desse ponto de vista que eu chamei aqui de democratizador, né? Que a gente podia dar o exemplo, por exemplo, das traduções de obras de autoras negras, como a Maya Angelou, Toni Morrison, Audre Lorde, muitas outras, né, que estão sendo traduzidas no Brasil, e que são traduzidas e publicadas num contexto de difusão e democratização desta pauta, né, das autoras negras, das minorias, das pautas raciais, né? Então, por exemplo, a Companhia das Letras tem uma política que ela chama de política de diversidade, que publicou várias autoras mulheres negras, né? Então, o objetivo dessas traduções, que pode estar por trás, é a democratização desses autores, desses textos, né? E é diferente, por exemplo, de um objetivo meramente comercial, né? Não é só a questão comercial que está em jogo. Bom, já que o literário experimental,
acontece bastante na questão da poesia, acontece também na prosa, mas na poesia foi mais comum, é mais comum, principalmente os experimentos dos irmãos Campos, né? Testar, experimentar com a linguagem, né? Testar novas abordagens. Esse seria um objetivo mais literário experimental, mas sempre voltado a um público mais seleto, né? Bom, gente. Espero que eu não esteja correndo demais. Mas aqui, gente, tem outro, além desses objetivos, né, e públicos, elaborar um projeto de tradução significa também escolher entre várias possibilidades dessas editoriais, porque o projeto de tradução ele está inserido dentro de um projeto, está casado, né, dentro de um projeto com um projeto editorial, né? Então, quais são, por exemplo, aqui eu dou alguns exemplos de possibilidades de publicação, de fazer circular uma obra traduzida. Vamos supor que que seja um poeta, né? Então, há a possibilidade de se fazer uma antologia, de se pegar uma amostra de poemas de vários livros e se montar uma antologia, né? Tem também a possibilidade de traduzir integralmente uma ou várias obras desse autor, para inseri-lo no sistema literário, né? Também a gente pode escolher se vai ser uma edição monolíngue ou bilíngue, né? No caso da poesia, nas minhas pesquisas eu tenho visto que no Brasil existe uma tendência, há algumas décadas, de se publicar a poesia bilíngue, né? É algo que vai se estabelecendo como uma norma. Mas isso é um parênteses. Então, escolher se vai fazer uma edição com ou sem paratextos, né? Quem é que vai convidar para escrever esse paratexto? Se vai incluir ou não em uma coleção. Então, tem uma série de escolhas entre várias possibilidades que se pode fazer também ao se pensar em um projeto, né? Nesse caso aí, o projeto de tradução se mescla ao projeto editorial, né? Bom, deixa eu ver aqui. Sim. Eu elaborei esse quadro, que provavelmente está falho, mas é para mostrar para vocês como as escolhas estão ligadas, como as partes do projeto elas devem conversar entre si, também com o projeto editorial, né? Então, aqui, por exemplo, um projeto comercial. A capa, em princípio, deve ser atrativa, né? Geralmente, no caso da literatura traduzida para projetos comerciais, as editoras não gostam de que se use notas. O tradutor praticamente não usa notas, ao menos que seja um caso muito especial. Notas de rodapé? Não. Notas de tradutor? Também geralmente não. Geralmente, no projeto comercial, o tradutor ele não tem esse espaço de fala, vamos dizer assim, né? De escrever a sua nota de tradução. Pelo menos é o que a gente não vê. E outros paratextos, bom, geralmente não, esse tipo de livro comercial de literatura traduzida não tem introdução, tirando algumas coleções, né? Como essas coleções da Pretinha, da Companhia das Letras, Penguin. Agora até se começa a ter, dependendo do tipo de edição, mas, em geral, a edição comercial mesmo não tem introdução e prefácio. Se tiver, eles têm que estar assinados por pessoas conhecidas, né? Pessoas célebres, eu coloquei aqui, para chamar um público geral. Então, porque lembram que esse projeto comercial quer atingir um grande número de leitores, né? Depois, aqui o projeto democratizador ou político, que eu botei os dois juntos. Aí coloquei, a capa também deve ser atrativa, poucas ou nenhuma nota de rodapé,
nota do tradutor também não, e para texto, sim, assinado por referências da área. Claro que vocês podem estar pensando aí em exemplos particulares que não bate, né? Mas isso é uma tentativa geral, assim, de sistematização que eu fiz no que ocorre de maneira geral na edição, né? Depois, a tradição, o projeto acadêmico ou tradução filológica, que é um termo que o Berman usa, principalmente nesse livro aqui, depois eu vou falar para vocês. Então, a capa, em tese, mais sóbria, muitas notas, a tradução essa filológica, feita, né, por especialistas, é caracterizada por ter muitas notas, e geralmente tem a nota do tradutor também, explicando as suas escolhas, e também tem paratextos, geralmente escritos por especialistas ou pelo tradutor, ele, especialista na área, né? O próprio tradutor assume a redação do prefácio. Depois, o tipo de projeto literário experimental. Vamos dizer que o ideal fosse ter uma capa artística ou conceitual. Notas de rodapé pode haver, dependendo do projeto, né? Pode haver ou não. Nota do tradutor, sim, porque se vai ser uma experimentação da linguagem e tal, geralmente o tradutor vai querer se manifestar e vai ser importante explicar para o leitor, para ele poder apreciar melhor a experiência, né? E outros paratextos, sim, prefácio explicando o quanto a tradução é inovadora, né? Se esse é o objetivo. Bom, então essa foi uma tentativa de sistematizar essas relações, tá? Só que eu estava comentando com o professor Estevam, quando eu entrei aqui, que eu coloquei meio por impulso esse título na palestra, Projeto de Tradução, que bicho é esse, né? Um título nada acadêmico, muito descontraído, mas assim, depois escrevendo aqui a palestra para vocês, eu vi que tinha a ver, porque quando as coisas não são coerentes, né? Quando uma parte não bate com a outra no projeto, a gente pergunta, né? Que bicho é esse? O que foi que houve? Então, pode acontecer o seguinte, né? Aqui, por exemplo, temos um elepato, um elefante com bico de pato, né? Então, às vezes, a proposta que está colocada nos paratextos não batem com o texto, não bate com o que a gente lê no texto, né? O tradutor diz que vai fazer uma coisa, intenciona fazer uma coisa e faz outra. Às vezes a capa é para um tipo, não está adequado ao tipo de público do texto do livro, né? Então, várias partes do projeto às vezes não conversam e criam esses bichos esquisitos. E isso é mais, se vocês começarem a analisar traduções, vocês vão ver que isso é mais comum do que a gente imagina. Acontece muito, assim, agora eu tenho o hábito de toda tradução que cai na minha mão, eu analiso, né, fico analisando o projeto e tal, já é um vício, né, da profissão, vamos dizer assim. Então, acontece muito, sabe, dos projetos não serem totalmente coerentes, né? A gente vê que não foi pensado, o que quem fez a tradução não conversou com a parte editorial, né? Ou que a parte editorial tinha um objetivo, o tradutor outro objetivo. Isso acontece muito. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso elepato. Bom, gente, por exemplo, aqui, ó, trouxe um exemplo de quando as coisas não batem. Aqui, ligações ou as relações perigosas, né? Um romance do século XVIII francês, né? Um romance, não sei se vocês já leram, um romance epistolar,
de cartas que mostram intrigas da corte francesa da época. Então, como vocês podem ver aí nessa capa que está maior, eu deixei maior, é uma capa que não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Não, diferentemente das outras três, que dão uma ideia de um texto de época e tal, essa outra capa traz uma distorção, né? Mostra duas mulheres, né? Num cenário contemporâneo, roupas contemporâneas, uma com seio de fora, né? Mostrando que deve ter um conteúdo erótico mais forte, o livro, né? Então, esse é o caso que eu quis trazer para vocês como exemplo de quando as coisas não batem, né? Essa editora Ânima, ela tem uma série de livros, assim, mais pendendo para um certo erotismo, e ela certamente quis aproveitar e apelar para o seu público, ver se seu público comprava esse livro que estava provavelmente em domínio público, né? Então, ela apelou, mas provavelmente quem vai comprar pela capa não vai gostar do texto, né? Quem comprar pelo texto não vai comprar pela capa, né? Porque se comprar pelo texto é porque já conhecia, já sabe o que vai encontrar e vai desconsiderar a capa. Então, esse é um exemplo, né? Quando a capa não conversa com o conteúdo do livro. E aqui, provavelmente, são duas traduções muito boas que estão no interior, aí no miolo dessas edições, que eu saiba, não sei se tem uma nova tradução, mas quem traduziu esse livro foi o Drummond e o outro foi o Sérgio Méliès. Duas traduções muito boas. Bom, deixa eu seguir aqui, não me perder. Tá, então aqui vamos dar uma resumida nessa parte aqui, tá? E tudo que eu falei até agora ajuda vocês a pensarem em um projeto, se vocês forem fazer uma tradução, mas eu também, se vocês querem, e também analisar, né, uma tradução já editada, analisar qual é o projeto que está por trás. E aqui eu trago mais uns elementos para um passo a passo de como analisar um projeto de tradução. Primeiro, ir até o objeto livro, né? Seja ele um e-book ou um livro de papel, analisar esse objeto, né? Então, analisar aspectos visíveis ou que são mais evidentes, como a capa, que a gente pode olhar, né? E analisar o que ela está transmitindo. As notas, que a gente pode abrir e olhar se existem, se não existem, quantas são, se são poucas, se são muitas. E os paratextos, né? São coisas que a gente pode folhear o livro e ver, né? E tem aspectos menos visíveis, né? O que eu botei invisíveis, né? Que é o seguinte, são aspectos que requerem um conhecimento a mais da nossa parte do sistema literário. Por exemplo, a editora. Não, mas Marlova, eu estou vendo o nome da editora. Sim, mas você conhece o perfil dessa editora, né? Ela é especializada em que tipo de publicação, né? Ela tem tradição na área que ela está publicando esse livro? Isso é importante, que no exemplo que a gente viu das ligações perigosas, a Ânima não tem tradição em publicar aquele tipo de romance, né? Mas publicou. Então, já gera um questionamento, né? Que mais? Porque, assim, as editoras, elas têm um perfil editorial que o seu público reconhece, sabe reconhecer, né? Que mais? Analisar o perfil do tradutor e de seus interesses. Quem é esse tradutor? Ele tem um interesse no texto especial, no texto traduzido? Qual é a relação
da obra com a sua obra própria, se ele também for escritor, se ele também for poeta, né? Qual é a sua posição tradutória, né? Que mais? Ele costuma traduzir esse tipo de texto? É a primeira vez que ele está traduzindo esse gênero, né? Isso é interessante da gente analisar. Às vezes dá ótimas pistas para entender o projeto de tradução. Que mais? Como que essa obra dialoga com as outras obras do seu gênero? Qual é o estado da literatura no momento da publicação da obra? Se ela foi inserida numa coleção, né? Como é que ela conversa com outras obras parecidas que estão circulando no país ou que estão sendo escritas na literatura nacional, né? Isso tudo a gente pode analisar, mas exige um pouco mais de experiência, assim, de estrada para poder ler esses aspectos. Então, aqui resumindo, tem aspectos explícitos e implícitos, alguns são evidentes e outros nós precisamos interpretar. E aí a gente tem que buscar mais conhecimento para poder interpretar o que está por trás daquela informação. Bom, e quando for uma retradução, né, que é o caso geral das obras clássicas, e que hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui as traduções as últimas 3 traduções do Quixote aqui no Brasil. Então, quando for retradução, a gente também pode ver os aspectos mercadológicos. Por quê? Porque os clássicos geralmente são obras em domínio público, ou seja, as editoras elas não têm que pagar direitos autorais para publicar essas traduções, né? E a tradução de textos clássicos traz bastante prestígio para o catálogo das editoras, que além de venderem, além desse tipo de livro vender muito bem, é sempre bom para uma editora ter um catálogo de clássicos no seu catálogo. Então, esse aspecto de mercado nunca deve ser ignorado quando a gente vai analisar por que uma editora publicou, né, um clássico. Agora, quando o Pequeno Príncipe entrou em domínio público, por exemplo, eu acho que teve mais de 10 traduções no Brasil, de todos os tipos, desde os tradutores mais renomados, Denise Bottom, Ivone Benedetti, até mais desconhecidos. Todas as editoras quiseram aproveitar e ter esse livro no seu catálogo. Por quê? Porque vende, né? Depois tem os aspectos poetológicos, né? Acabou minha água. Que é quando a editora vai traduzir, porque quer propor um novo texto, quer propor uma nova maneira de apresentar esse texto no mercado, né? Ou no sistema literário. Por quê? Porque pode ser que as traduções anteriores sejam falhas, tenham problemas, ou envelheceram, ou se quer propor uma nova abordagem para o texto, né? Então, esse é uma nova motivação, né, para as editoras publicarem retraduções. E isso que eu estou chamando aqui é o conceito do Berman de horizonte. Que aí, não vou dizer que as editoras não pensam nisso, mas é interessante para a gente que é pesquisador e a gente que quer propor traduções, ou a gente é tradutor, a gente é pesquisador, é um aspecto interessante de se pensar, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dessa questão do horizonte da tradução. O Berman, ele fala assim, traduz-se sempre a partir de certo estado de sua língua e da sua literatura, né? Então, como que essa tradução se posiciona e se insere no sistema literário? Como que ela se relaciona com a literatura do presente, né? Porque, se vocês lembrarem, o Pound, o Eliot, eles sempre diziam, né, que
as coisas que a gente vai buscar no passado, os textos que a gente vai buscar no passado, eles têm que conversar com o nosso presente, senão não tem cabimento, né? Então, quando a gente vai traduzir textos antigos, textos clássicos, a gente tem que pensar, ou seria bom pensar, no que eles vão contribuir com o nosso presente, né, literário, com o nosso presente poético. E ele fala também aqui, o Berman, a retradução, independentemente de seus aspectos estruturais, é sempre, em primeiro lugar, um movimento histórico. Ou seja, não existe uma tradução ahistórica, tu vai estar sempre atuando no presente, né? Esse texto vai estar sempre tendo uma intervenção no presente. Isso eu acho muito interessante se pensar. Então, se resume na pergunta: por que retraduzir ou traduzir hoje em dia tal obra? Né? Então, é interessante para a gente pensar na motivação, né? Claro, às vezes a motivação vai ser simplesmente mercadológica, né? Mas então vamos ter isso claro, né? E quando não for simplesmente mercadológico, uma motivação mercadológica, né? Essa tradução ela vai ter um eco maior, uma significância maior para o nosso sistema literário, né? Para os leitores, para tudo que está acontecendo no interior do sistema literário. Então, gente, vamos então para, pensando em tudo isso que eu falei, vamos aqui para a segunda parte daqui da minha fala, que eu vou dar como exemplo para vocês esse trabalho que eu já tinha feito, que aqui vou mostrar resumidamente, que é sobre a análise de 3 retraduções do Quixote ao português brasileiro. Então, aí vocês podem ver que até o final do século XX, nós tínhamos 4 traduções do Dom Quixote, né, para o português, 2 de Portugal e 2 do Brasil. E aí acontece que no século XXI, né, na virada aqui do nosso século, surgiram em 10 anos, de 2002 a 2012, 3 novas traduções, né, que é um número nada desprezível, né? De traduções brasileiras, nós passamos aqui à frente de Portugal no número de traduções do Dom Quixote. Então, por que retraduzir? Por que houve essas retraduções? E essa pergunta me norteou para começar a fazer essa análise crítica das traduções, tá? Então, eu tive curiosidade de saber o que teria motivado tantas traduções e qual o projeto de tradução estaria por trás dessas traduções, tá? E eu criei algumas hipóteses antes de começar a trabalhar. Eu pensei o seguinte: bom, a proximidade dos 400 anos do livro, do aniversário, né, de 400 anos do Quixote, suscitou interesse por novas traduções, que seria um aspecto de mercado, né? No caso, isso seria válido aqui para a tradução de 2002 e de 2005, né, do Molina e do Nogueira. Do Hernani só já teriam passado alguns anos. Outra hipótese que eu cunhei aqui, que toda a editora de prestígio deseja ter o livro em seu catálogo, né? Então, aproveitando a efeméride e a oportunidade, também investiram em publicar novas traduções do Quixote, porque vende, né? O Quixote é o livro mais traduzido depois da Bíblia, né? É um fenômeno realmente de tradução no mundo inteiro. E 3 é uma hipótese que eu fiz baseado que eu já conhecia a tradução do Hernani só, e a terceira, que é a da Penguin, já estava na hora de se ter uma tradução com objetivo diferente das antecessoras, aspecto poetológico, né? Então, aqui as minhas hipóteses que eu fiz, mas já apontando, né, porque eu intuía, né? Porque a gente já começa a pesquisar, já tem uma certa ideia, né, do que está para encontrar.
Então, aqui estão as 3 edições analisadas, da 34, da Record e da Penguin. A da 34, eu analisei a de 2010, porque eu não tive acesso à de 2002. Tá? A de 2002 é bilíngue, então deve ser um livro enorme. E depois essa da Record e da Penguin de 2012, são essas 3. Bom, vou passar rapidamente, eu acho que eu já devo estar com mais de 35 minutos de fala aqui, né? Porque eu comecei a contar uns minutinhos depois. Mas acho que eu não vou precisar correr tanto, não, para terminar. Aqui a edição da Record, gente. Eu fiz uma análise, tá? Uma coisa que eu queria falar que vocês podem ver que foram 3 editoras muito importantes do Brasil, né? A Companhia das Letras e a Record estão no topo do ranking das principais editoras brasileiras. E a 34 também é uma editora bem consistente, com um catálogo muito consistente de clássicos e de livros do leste europeu, né? Então, são 3 editoras de bastante renome, né, que lançam essas traduções, né? Então, aqui eu vou analisar uma por uma rapidamente, destacando algumas coisinhas. Aqui, a da Record, então, foi lançada em 2005, mas eu botei aqui fora de ordem, né? Devia ter colocado primeiro a da 34, que é anterior, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Então, a da Record é de 2005, é assinado pelo Noguê, que é tradutor gramático e lexicógrafo, e José Luiz Santos, que também é professor e formado em tradução. Mas quem fez mesmo, o Santos mais acompanhou, quem fez mais a tradução mesmo foi o Noguê, tá? Que é brasileiro e o Santos é espanhol. Uma coisa interessante de se analisar nessa edição é que eles buscam muito um apoio institucional, assim, não um apoio, como é que se diz? Um aval institucional, né? Então, eles dizem que a primeira tradução para o português, avalizada pelo Instituto Cervantes, pela Comissão do Quarto Centenário, né? Depois eles destacam nos paratextos que os tradutores realizaram uma detalhada pesquisa histórica e linguística, né? Conseguiram uma fidelidade à obra que nunca houve em traduções para o português. Né? Eu grifei aí fidelidade porque é um conceito que a gente que estuda tradução sabe que é um conceito complicado, né? Com vários significados e controvérsias. E os tradutores assinam uma nota sobre a tradução com a extensão de 3 páginas. Né? Então, eles fazem uma nota explicando a tradução, e foi uma tradução que, segundo eles põem nos paratextos, que foi indicado ao prêmio Jabuti. Só que pouca gente sabe e lembra que, na verdade, o prêmio Jabuti, a gente não é indicado, né? A editora que vai lá e escreve os livros que ela acha que tem chance de ganhar o prêmio. Então, realmente não é um grande mérito ser indicado ao prêmio Jabuti. Se vencer e tal, aí tudo bem. Mas a indicação em si, a editora vai lá e paga a inscrição e concorre, né? Já está indicado. Não sei se vocês já sabiam disso. Depois aqui, a editora 34, tá? Lançou em 2002. Eles ressaltam que é uma tradução bilíngue inédita, né? O que leva a gente a pensar por que alguém compraria uma edição bilíngue, e ainda mais quando o texto ele é um pouco arcaizante, muito parecido com o texto original, né? Deixando enorme o livro. E tanto que em 2010 eles fizeram uma edição de bolso que não foi bilíngue, né? Foi monolíngue.
Bom, essa edição, ela traz uma apresentação de uma professora da USP, né? Que também, esse prefácio, então, tenta trazer o aval de uma acadêmica, né? Para a tradução, para o livro, né? É uma estratégia da edição, trazer esse aval. E na edição de bolso, não tem pós-fácil do tradutor, que tem na primeira edição, né? Então, não sei por que as explicações do tradutor foram retiradas da edição de bolso, que é, na verdade, o que vai circular mais, porque a primeira é muito volumosa, né, por ser bilíngue. Bom, aí a editora 34 ressalta no site que a nova tradução é uma versão que faz jus à riqueza do original, que foi realizada a partir das mais avalizadas edições críticas, reproduz o ritmo, as modulações e os matizes cômicos característicos de Cervantes. A editora também informa que a tradução foi realizada com apoio da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas do Ministério da Educação e Cultura e Desporto da Espanha. Então, olha só, também essa edição busca um aval, né, institucional. Parece que todas elas querem dizer, não, nós temos as bênçãos da Espanha, né? A nossa tradução tem a bênção da Espanha. E também a questão aí, aqui não foi indicada, recebeu uma menção honrosa, que já significa mais no Prêmio Jabuti, né? Então, aqui eu também falei aqui um pouquinho do tradutor, que é argentino, mas vive no Brasil desde criança, então a língua materna dele pode-se dizer que é o português. E ele é tradutor profissional. Já a edição aqui da Penguin Companhia, de 2012, foi feita pelo Hernani Só, que é um escritor e tradutor. Ela vem numa caixa em 2 tomos. Eu esqueci de dizer para vocês que esta edição aqui, ela é só a primeira parte do livro, não é a segunda, não tem a segunda, tá? Aqui, nessa aqui tem a primeira e a segunda, e aqui vem as duas nessa caixinha. Então, das 3 edições analisadas, ela traz a nota de tradução mais longa, volta de 12 páginas e meia, né? E traz também para textos, assinado pelo tradutor para o inglês do Quixote, o John Rutherford. Claro que a Penguin, né? Certamente tinha esse material e resolveu publicar aqui na edição brasileira também, tinha à disposição esse material. E tem 2 pós-fácios. E o interessante é analisar que, em vez de trazer especialistas, né, para dar o aval ao texto, eles trouxeram 2 escritores, que eu acho que é uma mudança importante, né, uma diferença. Quando a editora vai fazer propaganda dessa tradução, ela não comenta aspectos relativos à tradução, tá? E, por fim, aqui nessa análise inicial, eu queria dizer que todas elas trazem os nomes dos tradutores, ou na capa, como a 34 e a Record, ou na contracapa, como a Penguin Companhia das Letras, tá? Então, a gente fez aí uma análise geral das edições, né? De como elas se apresentam ao público, né? E também dei uma olhadinha nos paratextos e entrevistas dos tradutores. Aqui, o tradutor, eu botei a capinha aqui para vocês se localizarem qual é a edição. O Molina, tradutor dessa edição, tentou equilibrar a tradução entre 3 estratégias. Isso é ele que diz, tá? A literal, a arcaizante e a adaptativa. Depois a gente pode questionar, porque tanto o Molina como o Nogueira, eles vão falar dessa questão da adaptação, e às vezes me parece que eles têm uma visão um pouco distorcida do que seja adaptar um texto. E aí ele falou o seguinte, numa entrevista: era possível fazer uma tradução que oferecesse ao leitor contemporâneo um texto legível, agradável e gostoso, fluente, com todas as qualidades de uma boa tradução, sem trair um certo espírito de época, sem falsear demais a linguagem da época.
Esse caminho só ficou claro quando pude reconhecer as semelhanças entre o nosso português contemporâneo e o português clássico. Entender que o ritmo dos textos do século XVII é muito semelhante ao ritmo que a gente imprime à fala brasileira hoje. Bom, eu não saberia julgar essa afirmação dele. Mas o que eu pude perceber é que, na entrevista com ele, é que ele fica um pouco confuso entre modernizar e arcaizar o texto, né? Aqui, o projeto de tradução dessa outra edição. Ele afirma, o Nogueira, que fez o primeiro esboço de tradução num português da Gil Vicente, Camões e Padre Antônio Vieira. Tá? Então, ele diz assim: em que português verter o Quixote? Isso está no paratexto, aqui na nota deles de tradução. Pô-lo em português moderno não seria propriamente traduzir, mas adaptar. Será, gente? Às vezes eu fico pensando que noção que eles têm de adaptação. Para mim, adaptação é uma mudança radical no texto, né? Às vezes parece que fica uma confusão entre fazer uma tradução bastante ao pé da letra e que, se não for assim, vai ser uma adaptação, né? Tendo que me parece que existe uma série de opções, de nuances aí entre uma coisa e outra. Bom, não era a nossa proposta. Pretendíamos traduzi-lo como uma equação de 3 incógnitas. Como escreveria Cervantes o Quixote no português de sua época, mas sem perder o sabor hispânico de então e ainda de modo compreensível para o leitor de hoje? Aqui eu acho assim que eles realmente perderam a mão, porque quando a gente estuda, né, tradução, sabe que, ou quando a gente lê aquele artigo do Borges, aquele ensaio do Borges, né, Pierre Menard, tradutor do Quixote, a gente vê que não existe isso de como o fulano traduziria se tivesse feito naquela época, né, ou como escreveria naquela época, em outra língua. É bastante confuso e inquietante, assim, ver os tradutores falarem isso. Bom, e aqui a terceira tradução, que eu acho que foi uma que trouxe uma proposta diferente do que já existia aqui no mercado brasileiro, tá? Mas, assim, não estou dizendo que as outras duas sejam ruins. Elas têm projetos diferentes e resultados diferentes. Eu só mostrei ali alguma contradição no discurso do tradutor e o que eles realmente fizeram, né? Ou na incongruência do discurso. Mas não estou dizendo que sejam traduções ruins. Então, aqui, essa tradução, eu considero que ela é a mais literária das três. Depois eu vou explicar em que sentido eu digo literária. Tá? Poderia dizer também legível. Tá? Então, ele diz assim: parece-me que traduzir Cervantes apenas para especialistas não faz muito sentido, porque se você entende de português arcaico, terá pouca dificuldade para ler o original. Vamos deixar os leigos fora da festa, achando ainda por cima, como já me disseram, que o Quixote é uma chatice? Uma chatice, o maior livro de humor de todos os tempos, ao lado de Gargantua de Rabelais? Puxa, que pecado, né? Então, aqui o tradutor, Hernani Só, né, ele está dizendo que não optou por fazer esse texto mais arcaizante, né, como as outras duas, né, porque ele quis que fosse uma leitura mais acessível, né, aos leitores. Né. E aqui na segunda citação ele fala assim: se para termos em português a eficácia que ele, o texto, tem em espanhol, é preciso alterar a ordem das frases, cortar uma palavra ou acrescentar outra, altere-se, corte-se, acrescente-se, com um pulso firme e coração leve. Se podemos ver o original sob o português, a frase, não está em português. Opinião, então, aqui do tradutor. Então, gente, o que eu diria para vocês?
que tem coerência pela análise dos paratextos e nas propostas desses 3 projetos de tradução, há coerência, sim, entre a proposta do projeto e o texto, tá? Mas eu diria que as primeiras, elas esbarram um pouco nessa questão do horizonte, né? Por que traduzir mais uma tradução com texto arcaizante hoje, né? E a gente já tinha outras. Por que, no caso da editora 34, por que publicar um romance tão extenso em edição bilíngue, né, quando a própria tradução se mantém próxima ao original, né? E também, na edição da Record, tem esse discurso um pouco, que eu chamo um pouco confuso aí dos tradutores, e também falar no material de divulgação, infidelidade e tal, eu acho um pouco problemático. Bom, por que eu digo que a versão aqui do Hernani Só é a mais literária e as outras são mais traduções filológicas, né? Filologia é como se chama letras, né? Na Espanha, em outros países hispânicos, né? Aqui que a gente chama letras, mas eles chamam de filologia. Então, é a ciência que estuda os textos, né? Então, o Berman, ele fala bastante nessa questão da tradução com ambição literária versus, em contraposição, à tradução filológica. Principalmente aqui nesse livro aqui, que foi traduzido pelos colegas da UFSC, a Marie-Hélène Torres e Mauri Furlan, André Guerini. No último capítulo desse texto, que é a Eneida de Klossowski, ele trata bastante dessa questão aqui da tradução filológica e a tradução com a ambição literária, que é outra maneira também de se analisar projetos. Então, vou resumir aqui o que ele fala para vocês da tradução filológica, tá? Ele fala que no século XIX, essa ciência, né, dos textos, a filologia, de estudos dos textos, assumiu o controle do acesso aos textos, né? A esse processo de fixar e saber os seus textos, e começou a publicar traduções acompanhadas de um grande aparelho crítico, indicando como os textos deviam ser interpretados. Então, essas traduções filológicas, para o Berman, elas não têm uma ambição literária, porque elas têm objetivos simplesmente de restituir o sentido dos textos, né? Ele diz que o filólogo ou o especialista em línguas, quando traduz, não pretende ser elegante ou poético, mas correto, e quer fazer a tradução mais exata possível de um texto. Vou citar o Berman. Ele diz assim: o problema é que essa aspiração à exatidão pretensamente modesta tendeu cada vez mais a acatar de forma autoritária todos os prestígios da cientificidade e, portanto, desqualificar os outros modos de tradução, que não têm primeiramente tal aspiração à filologia. Menospreza as traduções realizadas por não especialistas. É um pouco difícil assim de explicar, mas eu indico que vocês leiam esse capítulo da tradução e a letra para entender melhor. Mas a verdade é que o Berman, ele valoriza as traduções que revelem, sejam criativas, né, literárias, que ele fala assim, que revelem as possibilidades latentes da língua, que estejam ancoradas no plano cultural e literário, né? Ele acha que essas traduções muito preocupadas com o aspecto muito linguístico não dão conta de uma dimensão literária, não seriam tão artísticas, tão boas de ler, né? Claro que essa visão do Berman tem a ver com o que ele pensava das necessidades da literatura francesa na época em que ele viveu, né? Que seria na segunda metade do século XX, né?
É claro, gente, que a tradução filológica, essa feita por especialistas, ela tem o seu valor e o seu público, né? Mas é muito interessante que também a gente tenha uma tradução mais legível do Quixote. Eu vou mostrar aqui o texto, para não dizer que a gente fugiu do texto. Em 5 minutinhos eu estou acabando, tá, gente? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia das 3 traduções. A primeira é da 34, a segunda é da Record, a vermelhinha, e a terceira é a da Companhia, tá? Então, olhem as palavrinhas em vermelho. Vocês podem ver que as duas primeiras, elas usam um vocabulário bem arcaico, né? Enquanto elas usam rosim para o cavalo, o Hernani só usa pangaré. As duas primeiras usam olha para o cozido, né? Para traduzir olha, né? Que é uma palavra que tem em português, mas a gente não usa, né? Não usa com esse sentido nem de cozido, nem de panela, né? Que mais? Aqui deixa aspectos da cultura, aqui, como o prato duelos e quebrantos, deixa com nota, né? Deixa em espanhol, enquanto a tradução do só vai direto, já especifica o que é esse prato, né? Ovos fritos com torresmo. E por aí vai. Aqui na questão do tecido, aqui, todos, um usou lustrilho, outro usou velarte, e a tradução do só esclareceu mais, já botou lã cardada, dando uma ideia mais direta do que é esse tecido. Então, assim, são propostas, essa terceira tradução, ela tem o objetivo de ser mais fluida, né? Fazer com que o leitor não pare tanto para ler as notas, né? E vocês vejam aqui, está em azulzinho, não sei se dá para ver bem, o número de notas de cada uma. A segunda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas só na metade do primeiro parágrafo do Quixote. Então, é extremamente anotada, extremamente filológica, né? O Berman diria, né? E não é à toa que o tradutor dela é um lexicógrafo, né? Um filólogo. O que mais que a gente poderia olhar aqui no texto? Talvez a posição do pronome aqui na primeira frase, na segunda aqui, de cujo nome não quero lembrar-me, de cujo nome não quero me lembrar, né? Que já assume uma colocação pronominal mais brasileira, né? Que mais? É só para dar um exemplo textual, para não dizer que a gente... para mostrar como se reflete, né, essas opções no texto. Claro que o ideal seria olhar mais trechos, né, do texto. Bom, aqui, gente, eu contei as notas de cada edição, e aqui a gente pode ver mesmo que a tradução da Record, do Nogueira Santos, é a mais filológica. Somente no tomo 1, ela tem 1.219 notas, contra 404 da tradução do Molina e 178 notas da tradução do Hernani só. Bom, vamos para nossas conclusões, então. O que eu coloquei aqui? Que o Nogueira Santos, que é da tradução vermelhinha da Record, radicalizaram na proposta de levar o leitor até o autor, né? Como escreveria Cervantes e Quixote na tradução de sua época, como eles mesmos disseram, né? Então, é uma tradução com muitas notas e bastante colada sintaticamente no original. Já o Molina também ele tem essa preocupação de aproximar, de fazer o texto em espanhol conversar com o português do século XVI ao XVIII, né? E tentar, segundo ele, preservar o ritmo da prosa. Então, também uma tradução arcaizante
mas não tem tantas notas, né? E a tradução do Nogueira Santos é a mais anotada aqui, que eu botei para vocês, né? Sendo assim, aqui pode ser considerada a mais filológica, né? A mais, assim, destinada a especialistas que querem saber a história de cada palavra, de cada questão, né? E a tradução do Hernani Só é a única entre elas que tem uma proposta nova no polissistema literário brasileiro, porque até hoje, creio eu, por essa questão desse respeito que os tradutores têm pelos textos clássicos, né? E também essa aura de antiguidade que tem que se manter nos textos clássicos, né? O que o público espera. Essa tradução, ela traz uma novidade porque ele se dá mais liberdade para trazer um português um pouco mais solto, as estruturas frasais mais do português mesmo, não tão coladas ao espanhol, né? Embora ele consiga colocar também um gostinho arcaico, que principalmente em alguns tipos de vocabulário, né? No léxico, né? Usa o léxico para botar o gostinho de antigo na obra, mas não usa a questão sintática, né? Bom, isso são conclusões sobre a tradução do Quixote. Sobre o projeto de tradução, eu vou deixar essa conclusão mais geral, que o mais justo é a gente sempre avaliar as traduções pela coerência interna ao seu projeto. E também avaliar o projeto em relação ao seu horizonte. Por que traduzir agora esta obra? Como fazer a obra estrangeira conversar com a literatura nacional e com o leitor contemporâneo, né? Então, a gente pode ver essa coerência interna e ver como essa tradução se insere num maior, né? Num todo maior, ia falar, mas é estranho. Vocês entenderam? Num aspecto assim mais global do sistema literário, né? Na atualidade do sistema literário nacional. Então, gente, seria esse o meu recado de hoje. Espero que tenha dado para compreender. E eu vou deixar aqui as referências, tá? Aqui um artigo onde eu faço essa análise das traduções, mas que está também no academia.com e no Research, não me lembro, ResearchGate, né, para baixar. E tem aqui os 2 livros do Berman, por Une critique de tradução, né, e a tradução aqui da Tradução e a Letra, o Alberg do Longínquo, que eu indico para vocês o último capítulo desse livro, que ele fala bastante em projeto, ele analisa uma tradução que é publicada na França, tendo em vista o projeto, essa questão da tradução filológica e tradução com ambição literária, e fala também no horizonte da tradução. Então, gente, aqui eu deixo o meu e-mail, se vocês quiserem se comunicar, e agradeço muito a atenção de vocês.